dia. Bom dia. O maior negócio do país neste fim de século, a privatização das telecomunicações, começa hoje a se tornar realidade. Os consórcios interessados na exploração da banda B da telefonia celular entregam as propostas em Brasília. O mega negócio vai movimentar 10 bilhões de reais até 98. Calcula-se que até 2002 vão existir 15 milhões de telefones celulares no Brasil. O Bom Dia Brasil vai conversar sobre o assunto com o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Renato Guerreiro. O presidente Fernando Henrique Cardoso passa o fim de semana em São Paulo e anuncia a criação da Secretaria de Direitos Humanos. O presidente já escolheu o titular do cargo. O cabo da PM que participou da violência em Diadema e estava foragido se entregou. E o promotor do caso vai apresentar denúncia contra os 10 policiais criminosos. E a CPI dos títulos públicos começa a ouvir os diretores de bancos e fundos de pensão. O acidente de Christian Fittipaldi na Austrália. Ele fraturou a perna em 4 lugares e deve ficar 3 meses fora das pistas. Os gols do domingo, os brasileiros mostram que são criativos nas jogadas e nas comemorações. Uma bebida que combina com tudo, não engorda e só faz bem. O consumo de água mineral com ou sem gás cresce a cada dia. Minas Gerais tem a fonte que pode ser a maior do mundo. E mais. Na coluna Estilo, o lado romântico de um ator que não esconde o orgulho de dividir o palco e os aplausos com a família. Paulo Goulart. Este fim de semana do presidente Fernando Henrique em São Paulo rendeu o que era esperado, uma decisão importante na área de direitos humanos. Vamos a São Paulo com o Chico Pinheiro. Chico, ainda a repercussão da violência policial em Diadema. Renato, e agora uma repercussão positiva. De surpresa, o presidente Fernando Henrique anuncia num discurso feito ontem no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo, a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. O chefe de gabinete do Ministério da Justiça, José Gregóri, vai ser o novo secretário. Gregóri nem bem assumiu e já recebeu uma denúncia. Os telefones dos líderes do Movimento Sem Terra estão grampeados pela PM, o que é proibido pela Constituição. De manhã, avaliação de saúde no Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. Exames de sangue, urina, ergométrico, encefalograma e uma surpresa. Uma pequena cirurgia para tirar uma bolsinha de gordura da pálpebra. O presidente ainda tem um tipo de um carocinho, que é um nódulo na pálpebra, que é um acúmulo de gordura na pálpebra, que ele pediu para que fosse retirado, isso está sendo retirado, mas é uma coisa que é feita em 2 ou 3 minutos. À noite, mais avaliação das ações do governo na área social. Compromisso assumido em março de 95, durante a Cúpula de Desenvolvimento Econômico de Copenhague, na Dinamarca, e reafirmado neste encontro regional com representantes da América Latina e do Caribe. O presidente fez uma longa exposição, citou números, falou de avanços na redução da pobreza, lembrou dificuldades de intervenção do Estado em tempos de globalização. Mas a surpresa da noite veio no final. Em pleno discurso, o presidente anunciou a criação de um novo órgão federal e fez um convite em público. Num país como o nosso, o tema dos direitos humanos é crucial. Aqui entre nós, eu espero que essa semana, amanhã talvez, depois amanhã, eu possa criar a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e o ministro em Petro está aqui presente, que é o doutor Zé Gregóri, que não sei se já sabia, mas eu gostaria de tê-lo na Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Na saída, o presidente disse que a criação da secretaria estava planejada há algum tempo, mas foi acelerada pelos últimos acontecimentos envolvendo a Polícia Militar de São Paulo. Eu preciso que nós, no dia a dia, os brasileiros todos, estejamos vendo que no grau de avanço que existe no Brasil de hoje, é incompatível com esses atos de violência, com essa coisa que solapa a nossa moral aqui. Lá fora não é o problema. Eu estou pouco preocupado. Eu acho que aqui dentro, a questão é a nossa autoestima que está em jogo. E essa secretaria, com o doutor Zé Gregóri, vai nos ajudar a todos nós a ter sempre presente esse tema. Convite aceito, o ainda surpreso futuro secretário falou sobre a atuação da nova secretaria no geral e sobre o caso da Polícia Militar em Diadema em particular.
A verdade é que temos que colocar em cima da mesa, com pessoas de todos os setores, inclusive das próprias polícias militares, uma discussão, uma crítica profunda sobre o funcionamento do modelo atual das polícias militares. Ainda chefe de gabinete do Ministério da Justiça, José Gregório recebeu uma primeira denúncia antes mesmo de assumir o novo cargo. Mais uma contra a PM paulista. Segundo o senador Eduardo Suplicy, ela estaria grampeando telefones de integrantes do movimento do Sem Terra, sem ordem judicial para isso. É muito segura a informação da transcrição das conversas telefônicas, inclusive do detalhamento de tudo aquilo que se passa como uma preocupação do governo referente ao movimento Sem Terra no Pontal do Paranapanema. E está preso o último policial militar do escândalo de Diadema. O cabo Ricardo Luiz Buzeto estava com prisão preventiva decretada desde sexta-feira e se entregou ontem, último dia de prazo para não ser considerado desertor. O cabo Ricardo Luiz Buzeto se apresentou na 2ª companhia porque é aqui que ele trabalhava e onde se sente seguro. Daqui ele seguiu para a Corregedoria da Polícia Militar, onde vai prestar depoimento. Antes, nos deixou uma cópia da carta que pretende encaminhar ao presidente da República. Na carta, o cabo pede clemência ao presidente da República. Reclama que a imprensa o tratou como um monstro, a corporação como delator e os demais como fugitivo. Ele diz que só fugiu por medo de morrer. Se o senhor estivesse no meu lugar, o faria também, escreve Buzeto. Ele pede que o presidente acompanhe o caso. Nessa entrevista, o cunhado do cabo Buzeto diz que o PM tem esperança de continuar na corporação e pretende colaborar com as investigações. Pretende continuar na Polícia Militar? Claro. Qual a expectativa dele com relação ao julgamento, às acusações? Que se faça justiça. Homicídio, quadrilha, agressão e extorsão. São as denúncias que o promotor José Carlos Datti apresenta hoje contra os 10 policiais militares da 2ª Companhia do 24º Batalhão de Diadema. A repórter Maria Manso está com o promotor e dá mais informações. Maria. 300 páginas. Esse é o tamanho do processo que descreve os crimes dos PMs de Diadema. Por causa desse processo, o promotor pediu 2 seguranças à Corregedoria da Polícia Militar. Do que o senhor tem medo? Não é medo, é apenas para assegurar que esse inquérito policial com a denúncia será entregue hoje às mãos da juíza da 3ª Vara Criminal. Depois disso, dispenso essa segurança. Os PMs serão julgados por um júri popular. Quanto tempo o senhor acha que isso pode demorar? Creio eu que a primeira fase do processo levará aproximadamente de 90 a 100 dias no máximo. Depois, esse processo será submetido à pauta de julgamento pelo Tribunal do Júri de Diadema. E isso quanto tempo demora? Vai depender da pauta, mas eu acho que em breve eles serão julgados. Agora, já começam a surgir aí informações em defesa dos PMs de que as balas usadas por eles na operação eram de festim. De onde veio essa informação e o que é que o senhor acha disso? É o direito de defesa, até porque os réus têm o direito de mentir, né, nos interrogatórios, até mesmo vai ser uma linha de defesa. E além das balas de festim, eu vi também uma história de que as balas seriam de borracha. A bala do Júnior era uma bala de borracha que não cabia no revólver, que era um cacetete de mais de 60 centímetros. O que o senhor acha disso? É uma linha, eles têm o direito de se defender e no curso do processo tenho bem certeza que ao final eles serão condenados. Eles ficam presos até o julgamento? Ficam presos preventivamente pelo processo e condenados serão presos por uma sentença penal condenatória. Obrigada. Chico Pinheiro. A Comissão Nacional de Direitos Humanos do Congresso visitou a favela naval em Diadema no fim de semana e depois de ouvir os moradores, propôs que todos os policiais militares do 24º Batalhão de Diadema sejam transferidos para proteger a população. Renato, estranho, né? Para proteger a população você tira a polícia militar de lá, né? Mas como disse o presidente da República, Chico, é importante para a nossa autoestima, mais até do que a repercussão no exterior, é a repercussão aqui dentro que está em jogo, né? É isso, desse muda, né? E começa em Brasília a primeira fase do maior negócio do mundo, a privatização da telefonia. A etapa inicial é a banda B de telefonia celular. As propostas dos consórcios que vão participar da concorrência vão ser entregues hoje. Vamos a Brasília com o caso Monforte. Monforte, são muitos grupos e muito poderosos em busca do ouro, porque esse vai ser o melhor negócio do mundo. É verdade, Renato. Nessa primeira fase,
Entre a privatização e a venda de estatais pode chegar a 100 bilhões de reais. Agora, hoje é o primeiro passo, é o pontapé inicial. Está começando agora a corrida pela licitação da telefonia celular privada, que é a banda B. Podem chegar a 20 os megagrupos que disputam o mercado, que devem injetar de 5 a 10 bilhões de reais nos cofres públicos. As empresas começam a entregar as propostas daqui a pouco, às 9 horas da manhã, no Ministério das Comunicações. Com medo de espionagem, grupos de empresas privadas aproveitaram um domingo chuvoso em Brasília para fechar em segredo as propostas que vão apresentar na licitação da telefonia celular privada, a banda B. O negócio envolve 20 consórcios e deve movimentar até o ano que vem cerca de 10 bilhões de reais. E essas conversas secretas interessam e muito a quem está esperando a chance de ter uma linha de telefone celular. Isso porque a proposta que vai ser apresentada pelas empresas inclui um plano de preço de tarifas e garantia de qualidade dos serviços, que agora entram na era digital. As empresas estão definindo também a oferta que pretendem fazer ao Ministério das Comunicações e as áreas que querem explorar. O governo dividiu o país em 10 áreas de interesse, das quais 6 são consideradas nobres. As regiões 1 e 2, correspondentes a São Paulo, capital e interior, são as mais cobiçadas e podem ter ofertas de até 1 bilhão de reais. Em seguida vem a região 3, do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que pode render até 800 milhões de reais. Em junho, o Ministério das Comunicações deve anunciar os vencedores de pelo menos 2 áreas. E como a infraestrutura móvel pode ser implantada em poucos meses, a expectativa do Ministério é de que os primeiros celulares privados já estejam funcionando no fim deste ano. A expectativa é de que no ano 2002, cerca de 15 milhões de brasileiros estejam falando por telefones celulares. E nós vamos conversar sobre esse novo passo da telefonia brasileira daqui a pouco com o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Renato Guerreiro. Bom, depois do fiasco da semana passada, quando teve de parar o processo de votação pela metade, com receio de perder em plenário, o governo vai tentar essa semana votar a reforma administrativa. E já ameaça, se a reforma não passar, vai ter de demitir servidores, como aliás já admitiu o próprio presidente há uma semana. A ansiedade é tanta que já há no ar propostas como a de dobrar o teto máximo de salário, que poderia chegar a mais de 21 mil reais. Mas o empurrão que falta para ajudar a aprovar a reforma administrativa pode vir, por incrível que pareça, das oposições. A partir de agora, o servidor só vai receber auxílio alimentação pelos dias trabalhados. Em caso de viagem a serviço ou licença médica, o benefício não será pago. E o funcionário com menos de 2 anos de serviço público vai ter direito a licença sem vencimento. A secretária executiva do Ministério da Administração também falou em demissão de funcionário se o Congresso não aprovar a reforma administrativa. Há um risco de ter que se demitir os não estáveis se a reforma não for aprovada. Para aprovar a reforma no Congresso, o governo até dobrou o teto de salário e aposentadorias, mas ainda não garantiu o apoio de muitos deputados que podem perder dinheiro. A oposição, então, resolveu apresentar uma nova proposta ao governo. Ao invés de negociar uma imoralidade, que é passar um teto de 10.800 para 21.600, num país onde o salário é de R$ 112, ele discutir questão de conteúdo, questões que podem contribuir efetivamente para modernizar a administração brasileira. Inicialmente não é possível esse acordo. O que é possível é, a partir do momento em que nós venhamos a discutir os destaques e cada um individualmente, nós possamos eventualmente, num ou no outro, chegar a um entendimento. E o dia vai estar mais que quente, para lá de quente hoje no Congresso. A CPI dos títulos públicos começa logo mais a ouvir presidentes e diretores dos bancos que foram os tomadores finais dos títulos públicos. Entre os que vão depor estão o presidente do Bradesco, Lázaro Brandão, o presidente da Caixa Econômica Federal, Sérgio Cutolo, o presidente do Banco Multiplique, Manuel Félix Sintra Neto, e os diretores do Banestado, Banco do Estado do Paraná. O que os senadores querem saber é por que os bancos compraram títulos de várias corretoras por preços mais altos, quanto poderiam ter tido um lucro maior. Os depoimentos começam às 10 da manhã, daqui a pouco, e devem invadir a tarde e entrar pela noite adentro. Renato. E as primeiras páginas dos principais jornais do país destacam hoje os seguintes assuntos. O Globo, Fernando Henrique, cria hoje Secretaria dos Direitos Humanos. Jornal do Brasil, denúncia contra a PM cresce 60%. Diário de Pernambuco, CPI quer punição para os políticos. Em Curitiba, Gazeta do Povo, CPI ouve presidentes de grandes bancos. Folha de São Paulo atrasa pagamentos de precatórios. Jornal do Comércio do Recife, Jarbas nega dívida de 65 milhões de reais.
Estado de São Paulo, celular abre nova era da privatização. Liberal do Pará, licitação dos serviços da Banda B deve ter ágio de 60%. Jornal de Brasília, Christian escapa da morte a 240 km por hora. Gazeta Mercantil, falta conteúdo tecnológico às exportações. Manchete local no Correio Brasiliense, trânsito mata 4 pessoas em Brasília no fim de semana. Estado de Minas, Colômbia abre guerra a terroristas. Água mineral, um mercado em crescimento. O consumo de água com ou sem gás aumenta mais que o de refrigerantes. E daqui a pouco, como disse o Monforte, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Renato Guerreiro, sobre o serviço de telefonia celular da Banda B. Um negócio que pode chegar a 10 bilhões de reais. Agora são 7h45. Vamos voltar a Brasília com o Monforte, que recebe no estúdio o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Renato Guerreiro. Monforte. Bom, secretário, hoje vai ser a entrega das propostas. Quando vai ser o resultado final? Quando ela vai começar a se implantar, essa Banda B? Bom, a entrega das propostas acontecerá hoje exatamente às 9 horas. Em seguida, haverá a sessão de abertura das propostas e nós imaginamos que teremos um prazo de 40 a 50 dias para fazer análise da habilitação dos consórcios das empresas que estarão concorrendo. São 10 áreas no Brasil? São 10 áreas no Brasil. Depois desse período, nós iniciaremos a abertura das propostas comercial e de tarifa para cada uma das áreas e estaremos decidindo 2 áreas de cada vez. Certo. Isso, então, o processo termina quando? Até o final do ano, nós teremos as 10 áreas decididas e contratadas com os operadores que vão implantar o sistema. E os vencedores já podem começar a implantar imediatamente? Imediatamente. Assinado o contrato de concessão com ministérios, eles poderão implantar imediatamente. Como é um sistema que não exige uma infraestrutura muito pesada, ele é todo radioelétrico, ele pode ser implantado numa velocidade muito grande. Como falou na reportagem, até final do ano nós deveremos ter prestadores na Banda B operando em competição com a Banda A. O Renato tem uma pergunta lá do Rio, né, Renato? O senhor acredita que esse sistema vai ser, do ponto de vista do consumidor, qual é a grande vantagem dessa privatização? Bom, a vantagem é que o consumidor terá, em primeiro lugar, uma opção. Vai haver um sistema em competição. Em segundo lugar, as tarifas que vierem a ser praticadas pelos operadores da Banda B já estão limitadas ao máximo do que hoje é praticado na Banda A. Então, certamente, haverá uma competição, uma busca pelo cliente e, consequentemente, uma redução da tarifa. Associado a isso, uma melhoria da qualidade do serviço, por se iniciar rapidamente um processo de digitalização dos sistemas, que é uma técnica mais nova. Porque, teoricamente, a competição vai gerar uma redução nas tarifas. Com certeza isso acontecerá. É isso que tem acontecido em todo o mundo e isso certamente acontecerá no Brasil também. A Leilane também tem uma pergunta lá do Rio. Leilane. Pois é, secretário, diante de todas essas vantagens que o senhor enumerou aí, da praticidade do celular, o que o senhor prevê como o futuro da telefonia convencional, aquela com fio na tomada? A telefonia convencional, ela sempre terá o seu espaço no mercado. Haverá sempre a necessidade de atendimento das residências. O que vai acontecer é uma diferenciação de uso do sistema convencional com serviços que nós chamamos banda larga, associado à televisão, a televisão em casa, os serviços de vídeo, todo o atendimento do cliente por serviços à distância feito diretamente de casa. E a telefonia em si, a comunicação de voz, ela será feita por esse sistema mais simplificado com a mobilidade associada a ele. Bom, o que se espera então é que a tarifa baixe e a qualidade, porque hoje o serviço é caro e é ruim. O senhor está dizendo que vai baixar a tarifa, e o serviço melhora? A qualidade certamente melhorará, porque nós estaremos simultaneamente quase que implantando, junto com a Banda A e a Banda B, uma nova técnica do serviço celular, que é uma tecnologia digital que permite uma qualidade muito maior, uma interferência muito menor no sistema de propagação. Bom, hoje está se abrindo a Banda B celular. Isso está prevista um investimento até 10 bilhões de dólares, mais investimento das próprias vencedoras. E na venda das estatais, que também está sendo previsto, esse investimento pode ser de quanto? Olha, a venda das estatais ela é o segundo passo. Esse ano de 97 é o ano das telecomunicações brasileiras. Nós temos o Congresso já discutindo e aprovando nos próximos dias, nos próximos meses, a lei geral que permitirá a privatização das estatais, dos sistemas convencionais. Nós imaginamos que essa venda irá carrear para a União mais de 20 bilhões de reais só nas teles.
que a União detém apenas 20 e pouco por cento do capital dessas empresas. Ainda teremos a privatização da Embratel, da Telebrás, todo esse conjunto de empresas do Estado, o que trará para o Estado, para aplicação nos programas prioritários do governo, algo em torno de 30 bilhões de reais nos próximos 1 a 2 anos. Renato, tem outra pergunta lá do Rio, Renato. Secretário, para preparar todo esse terreno, houve aí um tarifaço na semana passada, né? As tarifas de telefonia subiram assustadoramente, deu susto na gente. Era necessário, essa margem era necessária? Olha, Renato, o tarifaço, na realidade, ele representou um aumento médio das tarifas de todos os serviços de telecomunicações de apenas 3,1%. O que aconteceu é que havia um desequilíbrio muito grande e os usuários de serviço comercial, os produtores, as empresas envolvidas no setor produtivo estavam pagando um valor de conta telefônica, de conta de telecomunicações, muito acima dos seus custos, para beneficiar uma pequena parcela da sociedade que tem telefone em casa. Então, toda a sociedade, através do custo dos produtos que eram obtidos em qualquer supermercado, em qualquer loja, elas estavam pagando um subsídio para os assinantes residenciais, o que é absolutamente injusto, absolutamente perverso, econômica e socialmente um absurdo. Então, na realidade, houve um reequilíbrio dessas tarifas. Uma conta de um assinante residencial no conjunto, já que o interurbano e o internacional reduziram, passa de R$ 27 para R$ 33 reais. Quer dizer, o aumento não foi significativo, não obstante a assinatura tenha crescido significativamente, né, numa proporção que aparentemente é o que assustou você. Mas no conjunto, absolutamente houve um reequilíbrio que é fundamental para a competição. Só com tarifas ajustadas a custo nós teremos uma competição saudável. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Bom Dia Brasil. Obrigado. Leilane. A Bolsa de Valores de Nova York deu uma recuperada na última sexta-feira. Depois de várias baixas seguidas, Wall Street fechou com um índice de 0,75. Mesmo assim, a Bolsa de Tóquio fechou hoje em baixa. O índice Nikkei ficou em baixa de 1,09%. Na abertura da Bolsa de Londres, alta de 0,44%. A Bolsa de Frankfurt também abriu em alta, 1,69%. Apesar do friozinho no fim de semana, a temperatura volta a subir nos estados do Sudeste. A região norte vai enfrentar hoje mais um dia de chuva. No Pará, 60 mil pessoas perderam tudo nas enchentes que castigam a região há quase 2 meses. A forte massa de ar polar que chegou ao Brasil já está indo para o Oceano Atlântico e durante a semana a temperatura vai aos poucos subindo no centro-sul. A frente fria que trouxe chuva para o Rio de Janeiro não deve se movimentar muito. É que existe um certo equilíbrio de força entre o vento quente e úmido da massa de ar do Atlântico e o vento frio da massa de ar polar. Além disso, a frente fria está sendo alimentada de umidade pelas áreas de instabilidade que cobrem o norte e o centro-oeste do Brasil. A baixa pressão atmosférica provocada pelo calor e a alta umidade do ar formam correntes de ar ascendentes e as tempestades continuam provocando enchentes nas bacias dos rios Tocantins e Araguaia. Hoje a previsão é de um dia chuvoso em toda a área escura, que cobre também o norte da região nordeste. O ar frio e mais pesado deixa a pressão atmosférica alta e o tempo mais firme em Mato Grosso do Sul, São Paulo e toda a região sul do Brasil. Nesta área, a previsão é de um dia ensolarado. Agora cedo, o nevoeiro reduz a visibilidade entre o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e o Vale do Ribeira, em São Paulo. Faz frio no sul, no momento a temperatura é de 8 graus em Porto Alegre e Curitiba. A máxima chega a 22 em São Paulo e 32 graus no Recife. Minas Gerais. O estado de Minas Gerais já é famoso por fontes de água mineral e agora pode ficar mundialmente conhecido. Os geólogos descobriram a 40 quilômetros de Belo Horizonte uma nascente que pode ser a maior do mundo. Renato, uma água que está sendo considerada puríssima. Eu conheço a sua paixão por vinhos, mas acredito também que você faz parte de um time que cresce a cada dia, que é o time daquelas pessoas que não dispensam uma água mineral. Sedento, esse mercado de água com ou sem gás cresce 20% ao ano e está transbordando de novos consumidores. A água cristalina brota fácil das pedras. Da fonte saem 11 milhões de litros por dia, suficientes para abastecer uma cidade com 20 mil moradores.
A vazão de 188 litros por segundo supera a capacidade das minas da Polônia e Espanha, consideradas as maiores do mundo. A mina também tem uma característica muito importante. Aqui a quantidade de sais minerais é muito pequena. Isso deixa a água com um sabor bem suave. E esse tipo de água mineral tem uma fatia garantida no mercado. A dos consumidores que preferem uma água mais pura, quase sem sabor. Quem quer matar a sede, quer beber uma água que não tenha assim, um sabor muito forte ou um gosto ruim, né? Então essa água é deliciosa. E no mercado internacional ela é muito valorizada pelo baixo teor de sais minerais dissolvidos na água. Em pouco tempo, quem quiser vai poder experimentar a água. O sistema de captação fica pronto até o fim do ano. Serão engarrafados 360 mil litros por mês. A capacidade da mina impressionou os geólogos, mas só depois de uma análise mais detalhada, eles poderão dizer se a fonte é realmente a maior descoberta até hoje. Esses milhões de litros da nova e, quem sabe, maior fonte do mundo já tem consumo certo. O que não falta é gente para beber toda essa água. O mercado brasileiro anda sedento. O consumo de água mineral tem crescido 20% ao ano nos últimos 5 anos. Em 95, foram produzidos e vendidos 1.750 mil litros. Para este ano, a previsão é de que o brasileiro beba 2 bilhões de litros de água mineral. Imagine, seria como tomar 130 mil carros-pipas cheinhos de água. Pura e clara, ela brota da natureza como se estivesse se oferecendo. E é esse lado saudável e natural que as pessoas procuram. Eu prefiro a água ao refrigerante. Por quê? É mais saudável. Nem chopp, nem Coca-Cola, nem Guaraná. Eu sou amigo da água. Quero beber água agora, mas gosto de um uísque, gosto de uma cerveja, de um vinho também. Para matar sede? Água, sempre. Você sabe qual é o maior concorrente do refrigerante mais famoso do mundo? Não é nenhuma outra marca de refrigerante, nem as bebidas isotônicas que estão na moda e fazem bem à saúde, nem muito menos os sucos de frutas naturais. Na verdade, a maior concorrente de qualquer bebida é a água mineral, com ou sem gás. Mesmo que muitas vezes o preço seja difícil de engolir. Essa água inglesa, por exemplo, nesta garrafa de menos de 1 litro, custa o equivalente a 8 litros de refrigerante. A turma da Geração Saúde não abre mão. Na hora do calor, nada substitui uma água bem geladinha, mesmo quando o preço da garrafinha One Way é, em média, o mesmo do refrigerante. Mas por que uma fórmula tão simples, H2O, criada pela natureza, custa o mesmo que outras bebidas de fórmulas complicadas criadas pelo homem? Esse é um fator tecnológico que o setor era obrigado a comprar embalagem de terceiros e com isso fazia que encarecesse o produto. Mas agora, com a disposição da nova tecnologia, está se produzindo nas próprias indústrias a embalagem com gás e com isso, a partir dos próximos 2 meses, com certeza esse produto vai cair já 25% do seu preço final. A água combina com qualquer prato e pode ser servida pura ou acompanhada de outras bebidas. Por isso, nos bares e restaurantes, é só olhar em volta e lá está ela, em quase todas as mesas. Você não tem ressaca se tomar água com gás antes do vinho tinto? Eu costumo beber muito vinho de noite, e aí é sempre com água mineral. Ao que tudo indica, a paixão por esta combinação de hidrogênio e oxigênio não é apenas um modismo. Aumenta a tensão no presídio de Vitória da Conquista, na Bahia. Criminosos condenados a mais de 200 anos de cadeia ameaçam matar 9 reféns se a polícia não atender às exigências deles: carros, dinheiro e armas para fugir.
As negociações foram suspensas no fim da tarde de ontem. O prédio está cercado por mais de 50 policiais. 7 agentes do presídio e 2 religiosos estão dominados por 15 amotinados. Os amotinados ocupam a sala da administração do presídio. Estão armados de facas e estiletes. O clima de tensão pode aumentar porque os presos que não participam da rebelião continuam isolados no pátio, expostos à chuva e ao frio. Durante a madrugada, a temperatura aqui em Vitória da Conquista cai para 12 graus. Os parentes dos reféns dão plantão na porta do presídio. O líder dos amotinados aparece na janela. A refém está sob a mira de uma faca. E Dalmir Santos é um assaltante paulista condenado a mais de 200 anos de cadeia. Ele diz que o grupo está com fome e pede comida. A polícia leva lanches e cigarros. Algemado, um dos reféns é escoltado até a porta do presídio para receber. Os policiais passaram a noite vigiando o prédio, aguardando o reinício das negociações. Expectativa do encontro de logo mais entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente americano, Bill Clinton. Um defeito no gerador de energia antecipa a volta do ônibus espacial Columbia. Agora são 8h02. Tem coisas na vida de tirar o chapéu. O sol despontando na serra, bezerro futuro campeão, colheita milagre da terra, a vida fazenda o chão. Pedra, balbueira, cavaleiro e cidadão, Silverado, Chevrolet, Silverado, Chevrolet. Jogo da vida é na raça, o pó levantou no estradão, as moças bonitas na praça, a vida, a cidade e o chão. Pedra, balbueira, cavaleiro e cidadão, Silverado, Chevrolet, Silverado. É de tirar o chapéu. Chevrolet. Um candidato jornalista de televisão é a nova arma dos trabalhistas e dos liberais-democratas, para as eleições na Inglaterra. Vamos agora às principais manchetes internacionais. The Times em Londres, jornalista da BBC, Martin Bell, enfrenta Neil Hamilton, o conservador acusado de corrupção. The Guardian, coligação independente, lança candidato anticorrupção. Herald Tribune, 90 trucidados em onda de massacre na Argélia. Financial Times, trabalhistas não vão aderir à moeda europeia antes de 2002. Le Figaro, a direita da direita se reforça. Corriere della Sera, ONU ajuda o governo italiano na questão da Albânia. Na Alemanha, Frankfurter Allgemeine, perspectivas sombrias para as reformas europeias. Londres é quem mais resiste. Süddeutsche Zeitung, acertado o calendário para a adoção da moeda única. El País, em Madrid, as redes do narcotráfico marroquinas controlam a imigração ilegal na Espanha. E Clarim, em Buenos Aires, granadas em mosteiro causam temor pela segurança do Papa em Sarajevo. Pois é, na Bósnia houve um susto durante a madrugada. Um mosteiro franciscano foi atingido, como vocês viram no Clarim, no fim de semana por 3 granadas perto da cidade de Sarajevo. O atentado provocou estragos na ala principal do mosteiro. Os monges suspeitam que o ataque tenha relação com a visita do Papa João Paulo II, marcada para o próximo sábado. Como aconteceu durante a noite, ninguém ficou ferido. As granadas foram lançadas de uma colina a 1 quilômetro do mosteiro, um dos mais antigos do país. Hora de voltar para casa para os astronautas do ônibus espacial Columbia. Inicialmente, a viagem duraria 16 dias, mas um dos 3 geradores de energia deu defeito. Por segurança, a NASA marcou a volta da Columbia para terça-feira. Até lá, as pesquisas continuam. 6 vezes criança. Foram divulgadas ontem as primeiras imagens dos bebês sextuplos que nasceram em Long Island na semana passada. Agora começa o velho desafio em casos como este. Fraldas, mamadeiras, roupinhas e carinho. Tudo em série. Faltam pouco menos de 1000 dias para o ano 2000.
As comemorações foram de Paris a Nova York, onde o prefeito Rudolph Giuliani regeu uma orquestra de 1000 músicos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontra logo mais com o presidente Bill Clinton na Casa Branca. O clima é de muita especulação. Os americanos não confiam muito na política de Netanyahu, como mostrou uma pesquisa na semana passada. Vamos a Londres com o repórter César Tralli. Tralli, esta pode ser a última cartada de Netanyahu? Se não é a última, Renato, o fato é que não se vê outra luz no fim do túnel deste turbulento processo de paz em Israel. Benjamin Netanyahu sabe que pior do que não se entender com os palestinos é se distanciar dos Estados Unidos. O principal aliado de Israel já demonstrou que está visivelmente desapontado com o governo Netanyahu. Para mudar essa imagem, o que se especula é que o próprio primeiro-ministro israelense deve apresentar a Bill Clinton uma proposta definitiva para a retomada do processo de paz e que seria aplicada dentro de 6 meses. Se houver necessidade, com a realização de um grande encontro entre os líderes palestinos e israelenses, Renato. Bem, Tralli, será que... O que o presidente Bill Clinton, do ponto de vista da política de Bill Clinton, o que ele pode esperar desse encontro? Para os americanos significa o quê? Renato, os Estados Unidos estão cautelosos e apreensivos. Bill Clinton vai insistir com Netanyahu que é preciso negociar o processo de paz antes que seja tarde demais. Clinton deve pedir que seja suspensa a construção do bairro israelense na porção árabe de Jerusalém, o estupim da nova revolta palestina. Um jornal israelense chega a especular hoje que o próprio Netanyahu vai fazer este anúncio ao presidente americano. Oficialmente, o governo de Israel diz que a construção vai continuar e que se o processo de paz parou foi porque os palestinos optaram pelo terrorismo em vez da conversa. Com a escalada da violência na Cisjordânia e o ritmo de informações desencontradas, o resultado do encontro de hoje em Washington é aguardado com muita ansiedade, Renato. Já está valendo o novo horário de verão nos Estados Unidos. Para quem faz negócios ou para quem tem parentes morando na América, vale anotar. Eles adiantaram os relógios em 1 hora lá, o que diminui a diferença entre o horário de Brasília e o de Nova York. Nova York é agora 1 hora mais cedo. O novo horário só não vale para o Havaí e para o Arizona. O piloto Christian Fittipaldi vai ficar 3 meses fora das pistas por causa do acidente na Austrália. E os gols dos campeonatos pelos estados depois do intervalo, agora são 8-8. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. Todo dia é um bom dia para investir no Boa Vista. O Brasil é um país tão grande que consegue ser vários ao mesmo tempo. O Brasil do trigo, o Brasil da soja, o Brasil do milho, o Brasil das pastagens, o Brasil do plantio direto. Cada grão, cada campo, cada pedaço de terra contam uma história diferente. Foi pensando nisso que a Adubos Trevo criou o Flexi Trevo. O único fertilizante com diferentes graus de solubilidade de fósforo, com recomendações de uso obtidas em consultoria com a Embrapa Cerrados, trazendo para você a melhor relação custo-benefício, seja qual for a necessidade do seu solo. Flexi Trevo, desenvolvido pela Adubos Trevo, para dar a você produtividade e eficiência do tamanho do Brasil. Domingo de poucas goleadas no futebol, mas de comemorações estranhas, Maurício. Algumas bastante estranhas, Renato. E uma dupla corintiana inovou. Com a bola, a grande goleada foi do Barcelona em cima do Sporting Gijón, no Campeonato Espanhol, com 2 gols brasileiros. No primeiro gol do Barcelona, a tabela de Giovani e Ronaldinho. Giovani marca. O terceiro do clube catalão é de Ronaldinho de cabeça. Ele chega aos 25 gols. É o artilheiro da Espanha. Placar final, 4-0 Barcelona, segundo colocado na tabela. Campeonatos estaduais pelo Brasil. Em Minas, o Vila Nova vence em casa o Cruzeiro, 2-1. O segundo gol do Vila é de Adão. Pelo Campeonato Baiano, o clássico Bavi em Salvador. 75 mil pessoas assistem ao show do Vitória. 4-2 sobre o Bahia. Bebeto marca, cobrando falta. E o último do jogo sai de um contra-ataque fulminante do Vitória. Gol de Wesley. O Atlético Paranaense perde pela primeira vez este ano. Ricardinho de pênalti faz 1-0 Paraná.
Campeonato Gaúcho, o líder Grêmio empata com o Ipiranga, 1-1 no Estádio Olímpico. Faltam apenas 2 rodadas para o fim da fase classificatória. O Fluminense é líder do segundo turno no Rio, ao lado do Botafogo. Contra o Volta Redonda, o tricolor faz 2-1 com gol do estreante Alcindo. No Maracanã, jogão entre Botafogo e Flamengo. Primeiro Sorato. Depois Ailton, um golaço para o Botafogo. Neste lance, o juiz dá pênalti. Romário diminui. É o 13º gol do artilheiro do Rio. Ele perde a chance de igualar neste pênalti, mas dá o passe para Júnior Baiano fazer 2-2. Depois de 13 vitórias seguidas, é o primeiro empate do Botafogo. Paulistão, Inter e Portuguesa em Limeira. A Lusa ganha por 2-1. No primeiro gol, Rodrigo dribla 3 marcadores e toca na saída do goleiro. A Portuguesa Santista recebe o Guarani. O time de Campinas é o primeiro a marcar com Ailton. Aí começa o pega, mas a Portuguesa leva a melhor. Demétrios desempata no último minuto de jogo, 3-2. Num domingo de vitória do Corinthians, 2 craques aproveitaram para se divertir um pouquinho. Clássico no Morumbi contra o Santos. O Corinthians vence por 3-1 e dispara na liderança do grupo 2 com 27 pontos, 5 a mais que o São Paulo. Mirandinha faz o segundo e Túlio o terceiro do timão. Para comemorar, 2 provocações. Túlio e Mirandinha pescam e nadam. Comemoração peixe, né? Primeiro fisgamos e depois nadamos. Próximo gol vamos comê-lo. Decisão nas quadras. Frente a frente em São Paulo, os 2 melhores tenistas do Brasil na atualidade. Final masculina do Campeonato Brasileiro de Tênis Profissional em São Paulo. Enquadra Gustavo Kirten, o Guga, número 66 do mundo, e Fernando Meligeni, o 85º. É a segunda vez que os dois se enfrentam profissionalmente. Na primeira deu vitória de Guga. Agora a festa é de Meligeni, que vence por 2-1 e leva um prêmio de R$12 mil. O Leite Nestlé de Fernanda Venturini sai na frente na decisão do Campeonato Brasileiro Feminino de Vôlei. O time de Sorocaba, de azul e branco, venceu o Mizuno Uniban de Ana Moser em São Caetano, 3-1. Os 2 próximos jogos são em Sorocaba. E por falar em vôlei, 2 campeões olímpicos vão trocar a quadra pela areia. Giovanni e Tandy anunciaram que vão fazer dupla no vôlei de praia, de olho no ouro dos Jogos de Sydney no ano 2000. Christian Fittipaldi já saiu da cama e usou uma cadeira de rodas para se locomover. O acidente de ontem no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula Indy deve deixá-lo 3 meses longe das pistas. Numa tentativa de ultrapassagem, outro brasileiro, Gil de Ferran, tocou no carro de Christian, que bateu no muro do autódromo de Surfers Paradise. O acidente foi logo na primeira volta. Christian andava a 240 km por hora. Veja de novo, o carro se chocou contra um muro e deslizou por 400 metros até parar com o lado esquerdo totalmente destruído. O piloto teve fratura em 4 pontos da perna direita e foi operado. Foi transferida para hoje a tradicional corrida de cavalos Grand National, na Inglaterra. O Grande Prêmio no hipódromo Antrim, em Liverpool, estava marcado para sábado, mas os organizadores receberam 2 ameaças de bomba por telefone. Milhares de pessoas tiveram de deixar o local. O governo acredita que o IRA tenha feito as ameaças. Pedalar 400 quilômetros por dia é a rotina de 4 brasileiros que querem conquistar a América. Eles treinam para uma corrida de costa a costa dos Estados Unidos no final de julho. João Paulo Diniz, 33 anos, atleta amador. Michel Bugli, 26 anos, triatleta. José Carlos Seco, 33 anos, jornalista. Mauro Ribeiro, 32 anos, ciclista profissional. Os 4 vão participar da Race Across America, de bicicleta, cruzar os Estados Unidos de costa a costa. Uma competição de 5 dias. 4.750 quilômetros. A distância não é a única e nem a maior dificuldade. A variação de temperatura de 0 a 47 graus, a variação de altitude do nível do mar a 3.000 metros e até a falta de sono. Os atletas dormem pouco mais de 1 hora por dia, tornam o desafio ainda maior. Para enfrentar a competição, a equipe brasileira treina 3 horas por dia. Tem rodado 400 quilômetros por semana.
vai chegar aos 1000 quilômetros. Nós estamos num estágio ainda intermediário, não vamos dizer que a gente está no início, nem que a gente está preparado. A dificuldade do percurso só não é maior que a beleza. Paisagens que os brasileiros estão pouco acostumados. Obstáculos plasticamente perfeitos que serão vencidos nessa prova. A imagem do Arizona, que é muito interessante, que são aquelas montanhas vermelhas, aquelas formações rochosas que a gente está acostumado a ver em filme de faroeste, aqueles bang-bangs tradicionais. Revezamento 24 horas por dia. No total, cada um vai pedalar mais de 1000 quilômetros. Os brasileiros conhecem bem a prova. Em 94, chegaram em terceiro lugar. Em 95, saíram forte demais. Chegaram a liderar por 17 horas, mas não aguentaram o ritmo e chegaram em segundo. Agora, o segredo é mixar. A gente vai acompanhar eficazmente os primeiros e até o ponto em que a gente achar que dali é o momento de atacar e ir embora e abrir, manter a diferença em primeiro lugar. Vai ser a 16ª edição da corrida, a 5ª da categoria equipes. Mais uma para os ciclistas mostrarem que são tão fortes e rápidos quanto loucos pelo pedal. Ô Renato, quase que o pneu da minha bicicleta aqui é furando, né? O César Augusto me corrigiu a tempo. Não eram 400 km por dia, e sim por semana. Mas mesmo assim, a Leilane ficou impressionada porque ela dá suas pedaladas também, você sabe, ela é uma pedaladora exímia. Mas não faz Rio São Paulo Não, é uma semana. brincadeirinha, eu faço só uma brincadeirinha. Elton John faz uma festa de arromba para comemorar 50 anos de irreverência. E na coluna estilo Paulo Goulart, um ator que se orgulha de fazer do palco, aliás, uma extensão da casa dele. Agora são 8h18. Venha visitar a Feira das Malhas. Os maiores e melhores fabricantes reunidos em um só evento. Monte Sião, Socorro, Jacutinga e os famosos bordados de Ibitinga. Feira das Malhas do Hipermercado Eldorado em São Bernardo do Campo. Avenida Pereira Barreto, 1500. Vamos falar de dinheiro? Você tem um talão de cheques, não tem? De qualquer banco. Então você tem crédito no Banco Cacique. É só ligar 0800 166 696 e dizer quanto você quer. É fácil, você gasta 5 minutos e ganha até 6 meses para pagar. E os nossos juros são menores do que os do banco onde você tem conta. Crédito direto Banco Cacique, 0800 166 696. Dinheiro sem sair de casa. É só ligar e o motoqueiro vai até você. Você não pode deixar de ler o polêmico livro-reportagem do jornalista Caco Barcelos, vencedor do prêmio Jabuti, melhor livro de não ficção do ano. Rota 66, da Globo, claro. Entre o clássico e o popular, ele fica com os dois. Na plateia e no palco, o ator Paulo Goulart se rende a estilos bem diferentes. É uma vida embalada a Beethoven, doces baianos e aos aplausos que ele faz questão de dividir com a família. Estilo é um jeito de ser, é uma maneira de encarar o mundo, a vida, as pessoas, a sua maneira de ser, não só no exterior, como no interior. Se bem que para mim o mais importante seja o interior de cada um. E o interior é de uma pessoa extremamente simples e alegre, procurando não complicar a vida. O estilo da minha vida é Nissete, que é a minha companheira de tanto tempo. É muito difícil eu citar pessoas assim especificamente, porque a Nissete é uma parte tão importante da minha vida. Cozinhar. Cozinha bem? O quê? Cozinha bem? Não, eu sou um arranjador de coisas. Eu faço muitos temperinhos, muita coisa. Eu trabalho bem com as sobras. Bem mineiro, né? O que sobrou eu junto, boto uma coisinha, sai cada pratinho, legal. Eu acredito em Deus, consequentemente eu acredito no ser humano. E acho que nada acontece por acaso. A grande síntese de Pietro Baldi. É um livro meu de cabeceira que tem me ajudado enormemente. Porque ele fala justamente sobre esses mistérios da vida,
o que sou, de onde vim, para onde vou. Música brasileira, eu gosto muito de Caetano, eu gosto muito de Chico, eu gosto de Gil. Essa ala baiana para mim é extremamente forte. Não, e você vê, ainda vem um Carlinhos Brown para fechar essa coisa tão fantástica. Nos clássicos eu gosto mais de coisas mais suaves, sabe? Mas de vez em quando eu gosto também de um Beethoven, de um Chopin. Eu fiz muitas comédias